Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em João capítulo 4, a partir do versículo 31. Eu vou ler na NVT. João 4, 31. Mas antes de ler, Regiane, não precisa abrir por enquanto. Eu só quero fazer uma pergunta para os irmãos nessa noite. Quem aqui é crente em Jesus Cristo? Pode levantar a mão. Quem aqui crê em Jesus Cristo, levanta a mão. Todo mundo, levanta bem alto assim, ó, para Jesus ver. Ó, todo mundo, não tem ninguém que ele não levantou a mão. Eu queria deixar claro uma situação que para os crentes em Jesus Cristo deveria ser obrigatório de saber. Segundo a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 20, é de responsabilidade de todo aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus, alcançar outras vidas. Então todo mundo que levantou a mão é indesculpável diante de Deus nessa responsabilidade. Eu quero ler com os irmãos, antes de ler a passagem áurea dessa noite, abre aí, Regiane, 2 Coríntios 5, 18 a 20, na versão NVI. Os irmãos não precisam abrir, a Regiane vai abrir aqui. 2 Coríntios 5, 18 a 20, NVI. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quero que repitam comigo. Ministério da reconciliação. O Senhor Deus, através de Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele e nos entregou o ministério da reconciliação. Próximo versículo. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Repitam essa parte final novamente. Confiou a nós a mensagem da reconciliação. Pode passar o versículo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Repita, embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Repitam, Deus faz seu apelo por meio de nós. Espera aí, eu vou falar, vocês vão repetir, calma aí. Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Pode fechar aí, Regina. Meus amados irmãos, isso aqui é muito sério, não é pouco sério. A sua responsabilidade, dada por Cristo Jesus, a partir do momento que você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, a partir do momento que você desceu as águas e foi batizado perante toda a igreja e fez uma confissão pública que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, é sua missão de vida levar outras pessoas a essa mesma reconciliação. Todos aqui têm essa responsabilidade, todos nós, sem exceção. Mas você pode usar mil desculpas, não sei falar, tenho vergonha, meu irmão. A gente vai ver nessa noite que não existe desculpa para isso. É uma missão dada por Deus. E a partir do momento que você ouvir essa mensagem nessa noite, você ainda se torna duplamente indesculpável. Porque Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: aquele que não sabe o que deve se fazer e não faz, ele vai ser punido com poucas chicotadas. Vai ser punido. Você não sabia? Mesmo assim Deus estava requerendo isso de você, mesmo não sabendo. Na sua ignorância, mesmo assim ele cobrava isso de você. Agora que você sabe, Jesus disse: aquele que sabia o que deve ser feito e não fez, será punido com muitas chicotadas. Agora a responsabilidade vai dobrar, triplicar na sua vida. E se você não cumprir isso, Deus vai requerer de você de maneira pesada. Porque é uma missão dada por Deus a todos aqueles que são convertidos e creem no Senhor Jesus. A evangelização. É isso que eu quero tratar nessa noite de maneira, espero que breve, porque eu estou quase sem voz. Se eu falar muito, eu vou perder a voz no meio da pregação. Agora sim, vamos ler João 4, a partir do versículo 31, NVT. Está escrito, João 4, 31, NVT. NVT. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita?
Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem o salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Eu quero tomar esse pequeno trecho da Bíblia, em que Jesus exorta os seus discípulos, como uma ilustração ao evangelismo. Nitidamente, esse era o assunto que ele estava tratando com os seus discípulos. No contexto dessa passagem que eu acabei de ler para os irmãos, ele estava num poço, conversando com uma samaritana, uma mulher de uma região que era tida como inimiga étnica dos israelitas. Ele, conversando com essa mulher, revelou as coisas mais profundas do coração dela, daquilo que ela tinha vivido. E ela percebeu então que ele era o Messias. Ela saiu correndo, abandonou o poço e foi até a cidade dela, Samaria, falar sobre Jesus. E aí os discípulos chegam, Jesus estava sozinho naquele poço, e percebe que Jesus estava falando com uma mulher, e ele também nem tinha comido. E os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, o Senhor não tem fome? E a gente vê que ele diz que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. E ele explica sobre qual é essa vontade, que é o evangelismo. Quero tomar algumas observações de como Jesus evangelizava na prática e como nós devemos, à semelhança dele, copiar e exercer, para que a gente assuma a responsabilidade que Deus deu a todos nós. Amém, meus queridos? A primeira observação aí, versículo 35, na parte B do versículo, a gente vê o seguinte: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Meu querido, você já parou para olhar ao seu redor? No cotidiano? Você já, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, você olha para os seus colegas e vê como eles estão perdidos, distantes da vontade do Pai? O evangelismo começa com isso, meus queridos: despertar e olhar para as pessoas ao redor, olhar para a nossa sociedade corrompida e perversa. Infelizmente, os cristãos se acostumaram a viver nesse mundo corrompido. Quinta-feira, eu fui naquele evento que tem em Viçosa, qual que é o nome? Semana do Fazendeiro. E aí, para entrar num galpão lá que tem vários estandes, passa para uma região lá de bebidas. Na hora que eu saí, eu vi uma porção de gente bebendo, umas senhoras de idade dançando. Eu achei aquilo nojento. Minha alma se angustiou vendo aquilo. Eu fiquei com uma cara de perplexo vendo aquela coisa, nojeira absurda, que é o pecado, a embriaguez, a luxúria, a imoralidade sexual, tudo a céu aberto, fazendo sem vergonha. Eu fiquei olhando assim, as pessoas, acho que minha esposa até deve ter achado engraçado, eu olhando assim com uma cara completamente assustada. E às vezes o crente passa por isso, nem se assusta, acha que é normal. Meu irmão, infelizmente é normal, mas não deveria ser. E nós somos chamados para ser agente de transformação na vida dessas pessoas. Elas não têm a paz que excede todo entendimento, por isso elas procuram achar essa paz na bebida. Elas não têm um amor verdadeiro que só Deus pode oferecer, e que Deus oferece o amor romântico através de uma esposa, do marido, num casamento abençoado. Então eles procuram a luxúria, a libertinagem sexual em festas como essa. Eles estão completamente perdidos e alheios à vontade de Deus, e nós vivemos nessa terra não nos importando com esse povo vivendo na mentira, e no pecado, e na sujeira, sendo escravos de Satanás, meus irmãos. Nós temos que olhar para essas pessoas com compaixão, tentá-las tirar desse buraco que elas se encontram. Ou você não concorda que elas estão no buraco? Ou você acha que elas não estão servindo a Satanás ativamente, presas a todo tipo de vício, presas a todo tipo de pecado? Você, como cristão, sabe que está livre. Pela graça de Jesus, o Espírito Santo te liberta do pecado, do poder do pecado. Infelizmente, nós ainda tropeçamos, não somos perfeitos, mas o poder do pecado não mais nos atinge. Nós somos libertos do poder do pecado. O Espírito habita em nós, e nós, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito, nós estamos caminhando a isso. Essas pessoas, elas estão a passos largos, progressivamente, pecando e se endividando no lamaçal do pecado cada dia mais. E qual a sua atitude em relação a isso? Você tem misericórdia das pessoas à sua volta, da população da nossa região, dos seus colegas, dos seus parentes? Você não pode aceitar ver seus parentes, colegas e amigos indo para o inferno, meu irmão. Que falta de compaixão é essa da nossa geração? Eu não sei se você já parou para pensar que a Zona da Mata de Minas Gerais
é uma das regiões do Brasil com menos porcentagem de evangélico. Isso é um absurdo. Segundo o Datafolha, o Brasil tem por volta de 31% de evangélicos. 31%. É pouco ainda, mas 31%. Vamos levar isso em consideração. Paula Cândido. Quantos por cento de evangélicos tem Paula Cândido? Olha, no último censo do IBGE que saiu, Paula Cândido tem uma população de por volta de 8.500 habitantes. Desses 8.500 habitantes, 7.835 são católicos. E só 544 são evangélicos. Isso significa que 92,3% das pessoas dessa cidade, de Paula Cândido, são católicos. E só 6,4% são evangélicos. A média nacional é 31, Paula Cândido é 6,4. Que absurdo é esse, meus irmãos? E o que nós estamos fazendo para reverter esse quadro terrível? A nossa meta é fazer com que 100% do Brasil seja salvo. Nós estamos abaixo da média, que já é ruim do Brasil, 6%. Que tipo de cristão você tem sido? A responsabilidade é sua, é minha. Porque as festas estão cheias e há bancos vazios nos cultos? Porque você não tem se colocado na posição que Deus te chamou para reconciliar o mundo com Ele. Ele faz o apelo por seu intermédio. Foi o que nós lemos ali. Por que você tem negligenciado essa verdade? Por medo, timidez, vergonha? Meu irmão, arrependa-se. Você não é cristão. Você afirmou que você é cristão. Se você não cumpre a vontade do Pai, você não serve Ele. Jesus disse isso claramente, João 15,14. Aqueles que me amam obedecem meus mandamentos. Você vai obedecer ou não, meu irmão? Esses números têm que te assustar, como me assustaram. Em Viçosa, a coisa não é tão feia assim não, mas é ruim também. Em Viçosa, 76% da cidade é católica e só 11% é evangélica. Então, tem alguns irmãos aqui que ativamente vão em Viçosa, trabalham em Viçosa. Exerça a sua responsabilidade cristã lá também. Essa nossa região, Canaã, Piranga, uma região que tem esse número aí, ó, de 4 a 11% de evangélicos, é muito abaixo da média nacional. Você tem uma responsabilidade, meu querido. Uma responsabilidade no reino. Mas dentre essa porcentagem que já é baixa, quantos desses verdadeiramente são crentes? Desses 544 crentes que tem em Paula Cândido, quantos são verdadeiramente servos do Senhor? Porque falar para uma pessoa com uma prancheta, qual a sua religião? Falar que é evangélico, isso aí qualquer um pode dizer. Mas aqueles que são servos do Senhor são aqueles que dão os frutos do Espírito Santo. São aqueles que demonstram com as suas atitudes diárias que são salvas. E tem muitas igrejas aí que estão lotadas, mas lotadas de pessoas vazias, pregando um evangelho falso, doutrinas equivocadas. Então nós temos que inclusive salvar pessoas que ainda vão em igrejas. Muitas igrejas aí pregam que você é salvo pelas suas obras. Heresia, blasfêmia. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo. Não há mérito em nós, não é por nossas obras, não é porque você é caridoso, bondoso, age bem. Não. É por Jesus Cristo. Por você ser salvo, você tem as boas obras, você tem a caridade. É uma consequência da sua salvação, não algo que vem antes. Algumas igrejas aí que falam que Jesus não é Deus. Aqui em Paula Cândido tem uma igreja, Testemunho de Jeová. Hereges, seita, não dê papo para esse tipo de gente, eles não são os nossos irmãos. Nós temos que inclusive salvar essas pessoas da bobagem teológica que eles acreditam. Eles acreditam que Jesus não é Deus, como Deus Pai, eles nem acreditam que o Espírito Santo é Deus, como Jesus. Esse nível de erro absurdo. Tem igrejas cheias que falam que a Bíblia, ela não é a verdade, ela contém a verdade. Isso é heresia, meu irmão. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino. Ainda que um anjo apresente um evangelho diferente desse que eu vos tenho apresentado, seja anátema. Está escrito em Gálatas, Paulo falando. Então, de Gênesis a Apocalipse, isso aqui é Deus falando conosco. Pode vir um profeta, pode vir alguém com uma cara de lindo, de santo, falando outras coisas, herege, anátema. Ele está enganando pessoas, levando pessoas ao inferno. Não acreditem em pessoas que falam isso. Nós temos que salvar essas pessoas que acreditam nisso. Pregar para elas, inclusive.
Porque tem crente que até prega para descrente, mas quando descobre que a pessoa frequenta uma igreja, desiste. Não. Investigue. Pergunte para ela o que ela acredita, quais são as doutrinas elementares da fé cristã. Eu estou falando para você discutir com a pessoa, se ela acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação. Não, isso é irrelevante. Isso é opinião que você pode ter, diferente da minha, não tem problema. Estou falando de coisas que são dogmáticas, centrais da palavra, e ninguém pode discordar. Se a pessoa discorda que a salvação é por Jesus Cristo, que Jesus ressuscitou, essas coisas que eu acabei de anunciar aqui, essa pessoa vai para o inferno, ela não tem a salvação de Jesus. Então ajude as pessoas que estão enganadas por outras religiões, pregue para elas, tenha visão. Jesus falou aqui, olhe em volta, meu querido. Versículo 34, Jesus mostra que nós devemos ter paixão. Ele fala que ele estava sem comer, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Ele deixou de comer para pregar o evangelho. Quantas vezes você esteve disposto a fazer sacrifícios em prol do reino de Deus? E no culto domingo é confortável, ninguém trabalha no domingo, regra geral. Que responsabilidade? O que você vai abrir mão de vir na igreja domingo? E tem gente que ainda falta. Agora, ir numa célula quarta-feira depois de um dia de trabalho, ir num Tadel à noite depois de um dia de trabalho, aí é mais difícil. E aí vem menos ainda. Vir num point, que é um culto de oração, que é só orar praticamente, aí só vem os jovens. É point jovem, mas não é só para jovem não, a igreja inteira está convidada. Nós vemos isso, o que a irmã Mari leu aqui, Atos 2, que foi quando o Pentecoste, o poder do Espírito veio sobre os discípulos. Jesus falou que era para eles se reunirem em Jerusalém em oração, que veria o poder do Espírito sobre ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 15 fala que tinham 500 pessoas. Jesus falou isso para 500 pessoas. Quando o Espírito desceu, lá em Atos 2 fala que tinha 120. De 500 baixou para 120, são as pessoas que não aguentaram ficar 10 dias orando. E perderam a manifestação gloriosa, sobrenatural do Espírito sobre elas. E perderam Pedro pregando e salvando milhares de pessoas. São para os resistentes mesmo, para os resilientes, para aqueles que amam o Senhor de verdade, para aqueles que estão ouvindo a mensagem agora e vão fazer alguma coisa a partir de amanhã. Tinha um reformador, logo depois de Lutero, por volta dos anos 1500, 1600, chamado John Knox. Era um escocês. Ele tem uma oração famosíssima. Ele falava o seguinte para o Senhor: Senhor, dei-me a Escócia para ti, senão eu morrerei. Ele chorava em angústia, clamando para que a nação dele fosse salva, a ponto de falar: Senhor, tira a minha vida. Se o Senhor não salvar a Escócia, tira a minha vida. Eu quero morrer. Quantos de vocês teriam a audácia de orar isso para Deus? Senhor, me mata se o Senhor não for salvar Paula Cândido. Quantos de vocês teriam a audácia de fazer o que Moisés fez? Senhor, risca meu nome do teu livro se o Senhor for abandonar esse povo. Nós precisamos de pessoas com esse coração, como Paulo falou lá em Romanos. Se tivesse a possibilidade, ele fala assim, estou parafraseando, se tivesse a possibilidade de eu perder minha salvação para que todos os judeus fossem salvos, assim eu faria. Meu irmão, você estaria disposto a ser lançado no inferno para salvar essa geração? É isso que Paulo está falando. Vou te falar, eu ainda não cheguei nesse amor. É difícil. Mas o mínimo de ser visto, de serviços, de boas obras, de desgaste, você tem que exercitar. Você tem que orar pelas almas. Qual foi a última vez que você orou por a salvação de almas? As nossas orações são ou pedidos ou agradecimento. Tem gente que se acha o máximo. Eu não peço, eu só agradeço. Primeiro está errado. Filipenses, está até ali, pode ler lá. Filipenses, não estou chegando ali. Fala para a gente apresentar nossos pedidos a Deus. É uma ordem, peça a Deus. Não é para não pedir, peça. Tem gente que, eu não peço, é para pedir. Mas só pedir e agradecer não é a oração que Deus quer. Deus quer que a gente interceda pelas almas. Qual foi a última vez que você se gastou tempo de oração, clamando pelas pessoas de Paula Cândido, Viçosa, Piranga, Canaã, Minas Gerais, Brasil? Meu irmão, nós somos muito individualistas. Eu não estou falando para nós agirmos de maneira coletivista, porque você também é outro extremo. Mas é para a gente, igual a Mari falou aqui, sermos generosos, cheios de compaixão, amor. Peça por você, viva a sua própria vida, mas leve em consideração a comunidade, as pessoas, amem e se desgastem por elas. E todos nós
Se tivermos essa paixão, poderemos pregar a palavra, ensinar, evangelizar. Mas Henrique, eu sou neófito, ou seja, sou novo convertido. Acertei Jesus 1, 2 anos. Eu não tenho gabarito ainda. Eu não tenho capacidade para ensinar doutrinas do evangelho. Tudo bem, eu até aconselho você, não ensine. Se você é novo convertido, meu irmão, não entra nessa seara não, porque senão você vai ensinar bobagem, vai fazer pessoas viver de maneira equivocada e Deus vai cobrar de você. Mas, se você é novo convertido, tem uma coisa que você pode fazer pelas pessoas. Aquilo que essa mulher samaritana fez, contar seu testemunho. Contar que você teve um encontro com o Messias. Venham, eu encontrei o Messias. Eu encontrei um homem que sabia tudo do meu íntimo. Ele mudou a minha história. Venham conhecê-lo. Você pode ir no seu trabalho, na rua, na sua escola, chamar os seus colegas, as pessoas à sua volta. Eu conheço um homem que mudou minha vida. Eu era viciado, eu era agressivo, maldizente, minha vida, eu tinha depressão, minha vida era uma desgraça absurda, mas eu conheci um homem que mudou tudo. Vamos lá na minha célula, quarta-feira. Viu como é simples? Você tem vergonha disso, meu irmão? Meu irmão, se você tem vergonha disso, você tem vergonha de comprar pão na esquina. É simples assim. Me vê meia dúzia de pão aí. Se você tem vergonha de comprar pão na esquina, meu irmão, então tem que fazer um curso aí, de tirar essa timidez crônica, chamar um psicólogo, porque é simples assim. Você não precisa ser completamente eloquente, um grande pastor, teólogo. Não, na sua simplicidade você vai ganhar almas para Cristo. Na sua simplicidade, contando o seu testemunho. E é muito fácil, meu irmão. Deixa eu dar um conselho para vocês. Quando vocês forem evangelizar ativamente, não só contando o seu testemunho, mas aí contando o que a palavra de Deus diz, para salvar a pessoa, tirar ela do estado pecaminoso dela e levar a Cristo, fazer com que ela se confesse o Senhor publicamente. Se você vai evangelizar ativamente, não só contando o seu testemunho, como você deve fazer isso? É falando, Jesus te ama? Não. Ninguém vai ser salvo se você falando, Jesus te ama, meu irmão. Claro, há situações específicas. Às vezes a pessoa frequentava um tipo de igreja que falava assim, você pecou, já era, não tem salvação para você. Então tudo que ela precisa ouvir é Jesus ainda te ama. Mas estou falando de maneira geral. Você parar uma pessoa na rua e falar, Jesus te ama, a pessoa não vai ser salva assim. Porque salvação advém do arrependimento. Você tem que levar a pessoa a se arrepender dos pecados dela. Se você chegar para a pessoa, Jesus te ama, me ama. Eu vivo de maneira completamente equivocada, peco mesmo, Jesus me ama, então eu vou continuar vivendo assim. Não, meu irmão. Você chega para a pessoa e fala o seguinte, você se considera uma pessoa boa? Ela vai falar, considero. Tem gente pior aí. Então vamos analisar segundo os 10 mandamentos de Moisés. Se você é uma pessoa boa, eu adianto. Você tem que sempre se colocar nessa posição. Eu sou uma pessoa ruim. Senão ela vai pensar que você está julgando ela. Você fala, eu sou uma pessoa péssima. Deixa eu te mostrar. Vamos falar de alguns mandamentos de Moisés. Não adulterarás. E Jesus falou que se olhar com intenção impura para alguém, já é adultério. Você já olhou para uma mulher com intenção impura? A pessoa fala, já olhei. Não roubarás. Você já roubou alguma coisa, por menor que seja? Um chocolate na Americanas? Uma balinha quando você era criança? Eu, quando era criança, roubei R$20 da minha mãe. Eu sou um ladrão. Eu fui um ladrão. A pessoa vai falar, sim. Você já matou alguém? Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus disse que quando você se ira no coração, você já matou uma pessoa. Você já se irou com alguém? Já. Eu falei 3 pecados, ainda tem mais 7 aí. Mais 7 dos 10 mandamentos. Tem muitos outros ainda, além desses. Será que diante do tribunal de Cristo, você seria culpado ou inocentado pelo Senhor? A própria pessoa vai falar, culpado. Mas deixa eu te falar uma boa notícia. O Filho de Deus se fez carne. Ele sofreu a condenação que você receberia do Senhor no tribunal de Cristo. E agora, se você crer e confessar Ele e viver por Ele, você será salvo. É assim que evangeliza pessoas. Você tem que levar a pessoa a se arrepender, a entender que ela é pecadora. Os irmãos entenderam isso? É assim que evangeliza. E não seja chato. Se a pessoa não dá abertura, é isso, ore por ela só. Porque tem gente que fica insistindo, martelando a cabeça das pessoas. Se você for chato, ninguém vai ser salvo, meu irmão. Ninguém escuta pessoas chatas, não.
Nós devemos ter compromisso, meus queridos. No versículo 35 e 36, nós vemos que o Senhor, Ele deixava de comer. E Ele diz para os discípulos dele despertarem, olharem, porque os campos estão maduros. Ou seja, Jesus estava falando, tem um compromisso. Tenham responsabilidade. Porque é dada a vocês essa missão. E se vocês não executarem essa missão, primeira coisa, vocês vão estar pecando. Tiago, deixa eu ler isso aqui para os irmãos, que talvez os irmãos não saibam. Tiago 4,17 fala o seguinte, versão NVI: portanto, pense nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmão, você viu alguém chorando do seu lado, você viu alguém precisando de ajuda e não falou de Jesus para ela, não evangelizou essa pessoa, cometeu um pecado. Você está sabendo disso agora. E Hebreus 10, 26 fala o seguinte: todo aquele que sabe que está cometendo pecado e comete mesmo assim, é chamado pecado deliberado, já não resta sacrifício de Jesus para essa pessoa. Ou seja, você não recebe perdão, meu irmão. Escuta o que eu estou te falando. Se você sabe o que deve fazer e não faz, fala assim: Jesus vai me perdoar? Jesus não vai te perdoar. Entendam isso. Hebreus 10, 26, pode ler lá. É sua responsabilidade pregar a palavra para as pessoas. Caso contrário, você vai estar pecando contra Deus. Outra verdade sobre esse compromisso que nós temos: ao fazermos isso, ao evangelizarmos pessoas, nós estaremos apressando a vinda do Messias. Porque Mateus 24, 14, versão NVI, está escrito o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, falta 3 coisas para Jesus voltar: a grande apostasia, poucas pessoas vão verdadeiramente seguir o Senhor Jesus, e isso praticamente já está acontecendo. Eu acho que vai aumentar ainda não chegou no nível que a Bíblia diz que vai acontecer. Apostasia, manifestação do anticristo, obviamente, o anticristo tem que surgir para depois de 7 anos Jesus voltar. E a terceira coisa é essa: o evangelho do reino ser pregado em toda parte. Meu irmão, então essa terceira coisa, as 2 primeiras que eu falei, você não tem o que fazer, é só esperar. Agora essa terceira é a responsabilidade sua e minha. Você não quer que Jesus volte, não? Meu irmão, eu não sei você, eu estou cansado das injustiças desse mundo. Eu estou cansado de ver a maldade, a impureza prosperar, enquanto a pureza, aqueles que vivem de maneira santa, são rebaixados. Isso só terá um fim no dia do retorno do nosso Senhor. Ele vingará, Ele fará justiça. Eu quero que isso aconteça o quanto antes. Mais do que isso, eu quero ver os olhos de amor daquele que me amou primeiro, quando eu era inimigo. Eu que mereci ser condenado nesse dia da vingança, Ele me amou. Eu quero ver, eu quero me relacionar com Ele. Eu estou ansioso por isso, eu quero amá-lo. Eu quero amar esse Deus que me amou primeiro. Meu irmão, você não quer isso? Que tipo de cristão é você que não quer ver Jesus? Essa tem que ser, inclusive, eu estava falando de oração, tem que ser a sua principal petição nas orações. Senhor, eu quero te ver hoje, agora, e volta logo para eu te ver no teu reino. Meus queridos, tem que ser a nossa oração. Isso daqui de tudo é o que tem mais te comover. Nós apressarmos a vida do nosso mestre, apressarmos a sua vinda. Em Mateus 28, 19 e 20, a última coisa que Jesus falou, o que Ele falou, meus queridos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para você essa missão. Vai, sai de casa. Tem gente que quer viver a vida para si mesmo, vive numa ilha, interessado nos seus próprios desejos, dilemas, metas, planos. Arrependa-se. Isso é pecado. Você vive para o reino de Jesus Cristo, não para o seu reino. Você é cordeiro com Cristo Jesus, ou seja, você reina, mas reina no reino dele, para os interesses dele, não para o seu. No dia do batismo, você foi afogado, você morreu, meu irmão. Não existe mais George, não existe mais Rosinélia, não existe mais Marquinho. Vocês foram batizados, morreram.
Existe Jesus Cristo habitando em vocês. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu falei disso há pouco tempo, sobre a justificação. Meu irmão, então tome posse disso. Viva isso, caso contrário você batizou de maneira errônea. Você levantou a mão aqui e está se enganando. Mas Henrique, você não entende, eu tenho vergonha, eu tenho, sabe, você vai inventar 1000 desculpas para não evangelizar. Mas se você de fato estiver morto, você já viu um defunto, um morto, sentir medo, vergonha? Está morto, ele não sente nada, ele não existe mais. Não existe mais o seu eu, meu irmão. Existe apenas Cristo em você. Não existe desculpa para você não evangelizar. E uma coisa que tem que te comover é a salvação dos seus amigos e parentes. Versículo 36 de João 4 que nós estamos lendo. Os que colhem já recebem seu salário, e os frutos que ajudam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Meu irmão, saber que seus parentes e amigos saíram da escravidão de Satanás e vieram para a luz, isso tem que te levar também a pregar a palavra, compaixão pelas pessoas. O diabo é real, meu irmão. A gente viu aqui num Tadel recente, um homem manifestando, vomitando aí, provavelmente macumba que fizeram com ele. Nós vimos aqui uma moça, a irmã Rita contou testemunho que essa moça foi na casa dela, até o SAMU apareceu lá, porque eles pensaram que era algo físico. Aí quando o SAMU chegou lá, ela estava endemoniada. As moças do SAMU falaram o seguinte: eu não sei se vocês acreditam, mas a gente fez de tudo, eu acho que é alguma coisa espiritual. As próprias moças do SAMU, as enfermeiras, falaram: isso aí a medicina não resolve. Elas foram evangelizadas, inclusive. Satanás é real, ele toma posse da vida das pessoas. E deixa eu te falar, todo mundo que não é servo de Deus é servo de Satã. O próprio Satanás habita na pessoa. Ela pode não manifestar, mas Satanás está lá dentro. Então, meu irmão, está em suas mãos você se colocar na posição de fazer esse apelo, esse intermédio entre Deus e as pessoas, para que Jesus as salve. Não estou falando que você vai salvar pessoas, não. Não é por boa argumentação, porque você é eloquente, porque fala bem, ou porque você contou um testemunho impactante. Não, é Jesus que salva, é o Espírito Santo que convence. E a pessoa pode endurecer o coração. Você pode fazer de tudo e a pessoa não querer. Eu já vi testemunho de um homem, que ele chegou para um pastor e falou assim: pastor, ora por mim, e quando você orar, quando o senhor orar por mim, eu vou ser curado, tenho certeza disso. Mas nem venha querer fazer o apelo, porque eu não sou crente e não quero ser. Tem pessoas que chegam nesse nível de incredulidade, sabe que Deus existe, sabe que Ele cura, sabe que Ele tem poder, sabe que Ele vai julgar, e fala: quer saber, eu quero viver minha vida do jeito que eu quiser e quero ir para o inferno mesmo. Tem gente que pensa assim, meu irmão. Só não fala, mas pensa assim. Então não fique frustrado se você não conseguir levar pessoas à salvação. Saiba disso, meu irmão. O evangelismo, ele é intransferível, é responsabilidade sua. Tem gente que fala assim: não, isso é coisa de quem está no púlpito aqui, coisa de pregador, de pastor. Não, sua. Fala assim: minha. Não, tá fraco, fala minha. Você falou com a sua própria boca, o Senhor vai cobrar isso de você. Fiz um contrato aí, sem você saber. Mas mesmo se você não fizesse, está na Bíblia. Então é intransferível e é inadiável. É para hoje, é para agora. Quando eu estiver melhor, mais preparado, eu vou fazer. Não. Como eu falei, você já tem o seu testemunho para contar, conte ele. Mas eu me embolo com as palavras, meu irmão, que se embole. Mas as pessoas vão rir de mim, que riam. Que você seja humilhado para a glória de Jesus, qual o problema? Qual o problema? Você se importa mais com a sua reputação, com o evangelho de Jesus, com o reino de Deus? Leve isso em consideração, meu querido, meus queridos. E no versículo 35, a parte B, Jesus faz uma comparação com o evangelho sendo pregado com os campos maduros para a colheita. Essa comparação, ela não é simplista. É porque tem um fundo de investimento, tem um fundo por trás disso que é um investimento. Nós vamos investir no reino, na nossa vida, nosso tempo e até o nosso dinheiro. Aquele que planta, uma hora ele vai colher. De tanto você pregar, pessoas vão ser salvas.
De tanto você agir com retidão, as bênçãos do Senhor vão te encontrar, meu irmão. Eu conheço um pregador no YouTube, chama Todd White. Ele é um grande evangelista e faz grandes curas. Se eu não me engano foi ele, eu posso estar confundindo com o Hernando Santos, mas se eu não me engano foi ele que falou que até o primeiro cadeirante que ele orou ser curado, levantar da cadeira, ele orou por 1000. De tanto insistir, uma hora aconteceu. Tem gente que ora pra uma pessoa com dor de cabeça, não curou. Aí fala, não vou orar mais não tenho mais fé, desisto. Irmão, insista, continue plantando, nem toda semente que você lança vai produzir. Continue jogando semente, uma hora alguma vai germinar. Plante. Você já plantou sua plantinha, meu irmão? Meus queridos, investir financeiramente também. Não, gastar meu tempo até vai, mas meu dinheiro, jamais. Aí esses pastores tudo ladrão, aí eu crente falando de dinheiro. Meu irmão, nós nos entregamos inteiramente ao Senhor, inclusive nossas finanças. Tem gente que não consegue comprar um bolo para levar para uma célula. Meu querido, você se agarra a R$10, você não quer dar R$10 para levar um bolo para uma célula, porque você pode negligenciar isso, mas essa parte da comunhão no final da célula é uma das mais importantes. É o momento que as pessoas estão ali estabelecendo amizade, unidade, e através dessa unidade que as pessoas vão se abrir umas pelas outras, vão receber oração, vão ser curadas, remidas, lavadas. É importantíssimo. R$10 você compra um bolo para levar para a célula. Com menos que isso, você faz alguma coisa na sua casa. Junta um pouquinho de farinha que você tem lá, uns ovos ali embaixo, faz um bolinho você mesmo. É falta de vontade, não é falta de dinheiro. Se você não tem nem um pouquinho de farinha na sua casa, se você não tem R$10 para contribuir, meu irmão, então me procura no final ali que eu faço uma oferta na sua vida. Agora, eu tenho certeza que você tem alguma coisa para oferecer. A gente arranja desculpa para não ofertar, para não contribuir. E Jesus promete algo simplesmente extraordinário. Marcos 10, 29 e 30. Jesus fala, versão NVI. Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Repitam, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Irmão, quando você se desgasta em prol do reino de Deus, Deus te promete bênçãos nessa vida e na porvir. Não pensa que vai ser tudo mil maravilhas, com perseguição, com lutas, com dificuldades, mas vai valer a pena. É muito melhor do que você investir na bolsa de valores. É muito melhor do que você investir sua vida tentando tirar um diploma para conseguir dinheiro, conseguir um emprego melhor. Meu irmão, é muito superior a isso. Porque aquilo que você vai produzir vai ser bênção para você, financeiramente, em todas as áreas, mas isso é o de menos. Porque vai ser bênção para as pessoas que vão ser salvas. E vai ter uma bênção eterna no reino de Deus, quando Ele vir. Ele vai olhar para você, e tudo que você fez aqui nessa terra vai estar anotado no livro dele. O julgamento lá do último capítulo de Apocalipse não é um julgamento de condenação. Aquele não. Aquele é um julgamento de obras. O Senhor vai abrir os livros, vai me mostrar, no dia 22 de janeiro de 2023, a Isabela estava fazendo isso, isso e isso. Muito bem, Isabela, toma aqui sua recompensa. Deus vai te recompensar por tudo. Ninguém pode ter visto, ninguém pode ter ouvido o que você fez, mas Deus está vendo e anotando, e naquele dia Ele vai te retribuir tudo. Vai te elogiar, vai te dar algum presente, um galardão, não sei o que é, mas vai te dar, promessa. Multiplicado por 100. Meu irmão, se você for ganancioso, que não é para ser, você vai colocar isso na consideração. É melhor, esse é um investimento que vale mais. Não estou falando para vocês pensarem assim, mas até racionalmente é melhor. Fiquem de pé. Meus queridos, a palavra de hoje é uma palavra
de responsabilidade. E a responsabilidade nós entendemos como algo pesado, um fardo muitas vezes. Então eu tenho que fazer tudo isso, você deve estar pensando. Mas deixa eu te falar, Jesus disse certa vez que o fardo dele é leve. Isso não é difícil. Isso é maravilhoso. Saber que Deus decidiu soberanamente escolher você para fazer o apelo, para que outras vidas se acheguem a Ele. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito lá na primeira carta de Timóteo. E Deus escolheu você para levar pessoas a Ele. Você foi salvo, remido, lavado. Satanás não habita mais em você. Agora você pode peitar Satanás. Eu vi um filme hoje com a Esther, de uma pessoa que foi endemoniada, uma história baseada em fatos reais, que uma mulher lá se converteu e expulsou o demônio em nome de Jesus Cristo. A cena lá impactante, o demônio que estava até altas horas lá, encarando a mulher, batendo em todo mundo. Quando a mulher confessou Jesus Cristo, repreendeu o demônio começou a desesperar, falou, não, por favor, queima, abre um buraco e ele entra para a terra. Massa demais, filho. Você tem esse poder. Olha só que incrível, meu irmão. As potestades celestiais, demoníacas, se submetem ao Cristo que está dentro de você. Então você pisa na cabeça da serpente. Você já é vitorioso porque Cristo promete. O que vai ser do meu amanhã? O que eu vou ter que comer e beber? Meu irmão, preocupe-se em primeiro lugar o reino dele, que é isso aqui, evangelismo, intimidade com ele. E todas as coisas eu acrescentarei em sua vida, diz o Senhor. Não se preocupe em ganhar dinheiro, se preocupe em fazer a vontade do Pai. O dinheiro, as bênçãos vão vir. Não se preocupe em buscar alguém para casar, meu irmão. Preocupe-se em obedecer ao Senhor, o casamento vai vir. Não se preocupe com coisa alguma, o Senhor está contigo e bênçãos maiores, superiores vão vir até você. Deixa eu te falar, a maior bênção é saber que Ele se agrada da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, entendemos a nossa responsabilidade nessa noite. Nós somos chamados para sermos embaixadores do Senhor nessa terra. Isso significa, Pai, que onde estivermos, o Senhor ali estará. Porque embaixadores, Pai, são nações dentro de nações. E nós pertencemos ao reino de Deus, nesse reino caído dos homens. Sabemos que o poder do Espírito Santo está sobre nós. E por isso nós podemos pregar com ousadia e convicção, unção e autoridade. Não porque nós sabemos falar, temos de nós mesmos alguma autoridade, alguma sapiência, mas porque o próprio Deus está em nós. Porque Ele transformou a nossa vida e agora nós podemos e devemos viver de maneira digna do Senhor, pregando a palavra a tempo e fora de tempo, com os nossos colegas, com os nossos irmãos, amigos, parentes. Sabemos que o Senhor não faz coisa alguma à toa, Pai. O Senhor tem um propósito para todas as coisas. E se nós estamos nesse emprego, nessa faculdade, nesse ambiente, é porque o Senhor quer que a gente transforme vidas nesse lugar. É responsabilidade nossa, Pai, nós entendemos e assumimos a partir de agora. Convidar pessoas para a igreja, convidar pessoas para a célula, e convidar pessoas para a família de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós um dia fomos convidados. Nesse momento nós agradecemos por aquelas pessoas que foram usadas, Pai, para que nós pudéssemos chegar até a Ti. Pessoas às vezes que a gente nunca conheceu, Senhor, porque evangelizaram os nossos pais, e os nossos pais nos levaram até a Ti. Senhor, visite cada uma desses evangelistas, desses homens e mulheres piedosos, e recompensa eles, Pai, porque nós estamos salvos por causa do trabalho desses homens fiéis. E nós queremos ser, Pai, esses homens e mulheres fiéis, que vão levar pessoas às lágrimas um dia, quando elas se lembrarem que foram salvas. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa responsabilidade maravilhosa. Porque o Senhor nos chama, nos capacita e ainda nos abençoa. Que loucura, Pai. Que loucura à vista do homem.
Mas isso é a misericórdia de Deus. Nós só temos que nos posicionar, Pai. É tão fácil. Nós só temos que decidir nos posicionar. Pai, a tua igreja declara nessa hora. Meu irmão, declare: Jesus, eu me posiciono. Eis-me aqui, envia-me. Te amamos, Jesus. Contamos contigo, Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao único e verdadeiro Deus pelos séculos dos séculos. Amém.